Programa livre para todos os públicos. Olá, se você gosta de arquitetura, urbanismo e informação, tá no lugar certo. O programa Urbanidade está começando. Melhorar o bairro onde vivemos é fundamental. A gente vai conhecer uma ideia super interessante lá no Poço da Draga. Vamos receber também o arquiteto Léo Ribeiro para falar sobre moradia e dignidade social. E para começar, vamos conhecer um refúgio agroflorestal no meio da cidade. Confira! Uma verdadeira floresta na cidade. É a Floresta Urbana Sombra do Cajueiro. Lá, eles desenvolvem e proporcionam vivências na floresta para crianças, adolescentes e adultos. Sempre no movimento de cooperação, amor, respeito e integração com a natureza. Sim, é muito mais que um projeto. Nós estamos numa praticamente floresta, no meio da cidade. A gente consegue ver os prédios ali atrás, que é a Sombra do Cajueiro, que é um lugar muito gostoso, muito tranquilo de se vivenciar, digamos assim. Como é que começou essa ideia de ter essa floresta urbana, essa floresta em meio à cidade? Esse privilégio, né, de crescer nesse espaço dentro da cidade. Os pais vieram para cá em 89, eu acho. Era só sítio, cerca. Né? A gente tinha nossas experiências, mas a gente achava que era aquilo e pronto. Mas os relatos de quem chegava era sempre muito forte, né, de que aquilo atravessava a pessoa de alguma maneira, que despertava uma recordação. Já que os amigos estavam sentindo esses benefícios, por que não abrir isso para outras pessoas? Paralelo com esse movimento que a gente vê de desassociação das pessoas com essa simplicidade, né, da terra, dos elementos, tudo. Você acha que a Sombra do Cajueiro ela traz essa coisa afetiva muito forte, do quintal da casa da avó? Não só esse tipo de vivência que vem da nossa infância, mas também desse contato bem mais próximo com a natureza, com a terra, com os animais. As crianças, os adultos que vêm aqui, eles sempre se impressionam com isso. É uma iguana que passa andando, é um tejo. São os soninhos que passam brincando na hora do lanche das crianças e interagem com eles. A própria terra, os animais que tem, minhocas, besouros, né? São vários elementos que sempre fizeram parte da nossa vida, mas que nesses últimos 100 anos a gente vem se desapegando disso. É um grande sítio, na verdade são 2 sítios, né? E aí algumas pessoas moram aqui, tem algumas casas aqui, mas eles recebem também crianças de fora que fazem atividade. Como é que funciona isso? A gente tem esse projeto com as crianças, que chama Tardes na Floresta, para, de modo geral, vivenciar isso, né? Vivenciar essa floresta. Eles chegam, tem uma prática de eco-yoga voltado para a idade deles. Depois a gente faz alguma atividade direcionada, que varia de acordo com o dia, seja agricultura urbana, artes, artesanato, música, culinária. Tem o lanche e depois eles ficam brincando também, né? Eles têm bastante liberdade, assim, para descobrir, para interagir. Em meio às árvores, plantas e o cheiro da terra, os pequenos se divertem, convivem e aprendem com a natureza. Tudo isso sob o olhar de Karen, uma das idealizadoras da Floresta Sombra do Cajueiro. Você observa essa diferença nas crianças? Porque já tem algumas crianças que convivem com vocês há um tempo. E como você falou, são moradores de prédios aqui em volta. Tem vários prédios aqui, por exemplo, também pertinho da gente, onde a gente está, perto da floresta. Você percebe a diferença na maneira das crianças se comportarem, no jeito delas, no cuidado com a natureza, na convivência com os colegas, no modo de falar, no modo de se comportar? A gente observa muito. Hoje foi interessante que uma mãe veio deixar, né, o filho aqui dentro. Normalmente eles ficam só até o portão, os pais, as crianças entram. E aí o filho dela, desde a primeira vez que veio, que ele é um dos que entrou agora em agosto, o desafio dele era subir no cajueiro, né, percorrer o trajeto do cajueiro. E ele vem fazendo isso, né?
com o tempo, com respeito dele próprio, assim, ele se respeitando, saber os limites dele e o medo também que ele tinha de cair, né? E hoje ele conseguiu fazer o percurso todinho na frente da mãe, ele se sentiu assim, sabe, radiante, o herói, e ela também vibrou muito. Então, são essas conquistas, sabe, essas conquistas de subir na árvore, de sentir essa segurança, de entender que tem que agradecer o lanche, né? Que as pessoas plantaram, quem colheu. Então, todos esses momentos, esses pequenos rituais que a gente desenvolve aqui com eles, eu acredito que faz muita diferença. Assim, os pais dão esse retorno, né? Diz que eles chegam em casa tão cansados que só tomam banho, janta e dormem. Então, tem muita criança que tem uma certa resistência, né? Eu tinha um que ele só comia banana. Hoje ele já experimenta tangerina, já come melão. Então essa interação com os outros colegas na hora do lanche faz com que eles também se permitam, né? Se permitam em experimentar e, sei lá, degustar algo diferente que ele não está acostumado, né? Então são essas mudanças mesmo, e esse desacelerar, né? Assim, de não estar nas telas, de estar esse momento da tarde, olha, cuidando das plantas, dando comida para os peixinhos, né? É o desacelerar. É o trocar a tela pela terra, né? É, trocar a tela pela terra, me arrepiei. É isso mesmo, exatamente. A gente, além de plantar as árvores que a gente quer para a gente planta também para elas, né? Então, por exemplo, o margaridão, a gente está constantemente podando ele e organizando em cima do solo, porque tanto a gente disponibiliza essa matéria orgânica, como a gente aumenta a entrada de luz para as plantas que estão embaixo, como também a gente gera um efeito de informação no sistema. Como assim? Quando eu podo o margaridão, ou capim-elefante, ou qualquer outro elemento, ele vai começar a botar novos brotos de crescimento. E enquanto ele está botando esses brotos de crescimento acima do solo, nas raízes ele está jogando hormônio de crescimento. As outras plantas, elas absorvem esses hormônios de crescimento. Então é uma maneira de estimular todo o sistema. Lucas Matos Brito é agricultor e um dos idealizadores do espaço. Ele fala sobre a floresta, sobre o que ela oferece e também mostra esse outro lado, que é possível sim uma agricultura sustentável em meio à cidade. Lucas, o que é a floresta urbana Sombra do Cajueiro? Eu sei que é difícil resumir, mas se você pudesse resumir, assim, o que é? É um espaço ecointegrativo, entendendo esse ecointegrativo como uma integração com o eco, que é a nossa casa maior, né? Que é essa grande mãe natureza. Então é um espaço que busca trazer esse contato das pessoas com a natureza e consigo. Por exemplo, a gente tem muitas árvores aqui, você falou dos bichos, mas essa parte aqui ela é muito legal, muito bonita, tem vários pés de várias plantinhas. O que a gente pode encontrar aqui? A gente está trabalhando com diferentes modelos de agrofloresta. É uma grande sala de aula, na verdade, né? Uma sala de aula experimental isso aqui. Tem esses diferentes sistemas, além desses animais que a gente citou. Aí a gente tem culturas diversas alimentares, assim, né? A gente está trabalhando com abacaxi, com banana, com batata doce, cacau, abacate, cítricas, maracujá, mamão, macaxeira. Não que a gente tenha tudo produzindo sempre, mas a gente tem essas várias culturas crescendo e desenvolvendo. Eu sei que essa expressão é muito fechada, mas assim, para a gente poder entender, dá para ter uma produção alimentar sustentável, mesmo em meio à cidade, a gente está no meio da cidade de Fortaleza? Aqui a gente é uma bolha no meio dessa urbanidade. Então, por exemplo, e a gente trabalha com os princípios da natureza. O único insumo que a gente coloca de fora aqui é a inteligência, é o pensamento. A gente não coloca fertilizante, não coloca defensivos, né, que são todos agroquímicos, assim. Então, por exemplo, essa natureza isolada dificulta algumas questões de manejo nesse sentido, mas é possível, desde que a gente esteja desapegado, né? Eventualmente vai perder a produção. Lucas, qual a importância que você acha que esse espaço, o Sombra do Cajueiro, tem para a zona urbana? Hoje, eu diria que é um espaço de recordação. Não só recordação para a pessoa mais velha que vivenciou isso na infância
e tá ali, né, que a gente recebe muito isso. Ai, meu Deus, tem gente que chora quando entra aqui. Ai, eu não sinto esse cheiro desde não sei quando, etc. Mas também uma recordação mais sutil para as próprias crianças, né, que vem também de uma ancestralidade que viveu isso. E quem está acompanhando a gente hoje é o arquiteto Léo Ribeiro. Léo, para começar a sua participação aqui no programa Urbanidade, explica pra gente o que é uma moradia digna. Moradia digna, ele é muito mais do que somente 4 paredes, janela. Precisa ter conforto, uma boa iluminação, um ambiente salubre, boas condições sanitárias e que atenda às demandas da família moradora. Moradia digna, ele é fora dessas 4 paredes. Ela precisa ter acesso a lazer, transporte, à saúde, acesso à escola, tem que atender a todas as necessidades humanas. Moradias públicas, eu considero que elas sejam uma solução paliativa para que os moradores de rua ou pessoas sem condições de ter uma moradia digna e salubre estejam naquela situação. E não como uma solução para a gente garantir a moradia digna e atender ao déficit habitacional da cidade. Casas populares afastadas, ela não resolvem. Eu acho que a gente pode se atentar ao fato de ser de baixo custo. Isso é uma boa no sentido de ser econômico, mas também a questão de ser afastada, ela não atende às necessidades. Ela precisa estar atrelada a todas as condições e necessidades humanas. A gente precisa entender que a pessoa estuda, se diverte, ela tem que ter acesso ao lazer, tem que ter acesso ao trabalho. Então a gente precisa considerar que quando a gente está afastado do centro, essas condicionantes e essas necessidades elas também começam a se afastar. A maioria da população ela trabalha nas áreas centrais, mas habitam as áreas periféricas. Isso de alguma forma ela torna caro, principalmente pelo tempo da pessoa no seu deslocamento. Porque imagina, se a gente tem a habitação próxima ao trabalho, a gente consegue reduzir o tempo de deslocamento e a pessoa tem a possibilidade de utilizar esse tempo para outras atividades, seja na manutenção da sua habitação, seja no cuidado com seus filhos, seja no próprio lazer, o cuidado de si. A forma de evitar que as famílias estejam morando dentro desses locais inadequados para a moradia é inseri-las dentro do mercado de habitação, reconhecendo que há limitações financeiras, há características familiares que são particulares de cada uma dessas comunidades ou desses locais. Que a gente visualiza seria o problema ambiental e o problema da moradia. Então, no momento que a gente reconhece quais são os problemas enfrentados pelas famílias e também quais são as possíveis soluções para torná-las dentro dessa dinâmica da moradia popular, principalmente próxima aos seus trabalhos, a gente consegue resolver 2 problemas. A gente resolve o problema do meio ambiente e resolve o problema da moradia digna. As parcerias públicas e privadas, quando elas trazem esse benefício social, reformando uma praça, reformando um espaço coletivo, isso é bom. A gente reconhece como sendo algo que dá benefício para a coletividade. Mas a gente precisa estar atento a quem são as pessoas que estão se beneficiando com essas ações. Por muitas vezes, se beneficia somente os moradores que ali estão, no empreendimento que foi colocado, expulsando as pessoas que por muitas vezes estão ali historicamente. Então a parceria pública e privada ela precisa de muita atenção e ela não deve se limitar somente a benefícios do entorno, mas a distribuição da moradia ela precisa atender as famílias aonde elas estejam, reconhecendo que há vínculos com o próprio local. Vamos fazer uma paradinha estratégica? No próximo bloco, vamos até o Poço da Draga conhecer uma ação super positiva. O programa Urbanidade já volta. Pensando em melhorar o bairro onde vivem, a comunidade do Poço da Draga traz mais um bom exemplo pra gente. Eu mesma fui lá conhecer, olha só. Os moradores aqui do Poço da Draga são um exemplo de como é importante se unir por melhores condições do lugar onde vivem. Eles sempre realizam iniciativas e a gente veio conhecer uma delas, o projeto Composta Poço. João, vamos falar desse projeto. Quem teve essa ideia e começou essa iniciativa?
A ideia inicial mesmo, eu diria até que foi de Serginho, que é amigo meu, morador aqui do Poço, né? Ele é geógrafo, e sabia da existência desse edital. O edital Cria PI do Instituto Iracema, né? Que ele selecionava várias ações criativas para o bairro Praia de Iracema, envolvendo cidadania, sustentabilidade, arte, etc. E aí, Serginho, bora fazer uma estação de compostagem comunitária. Eu disse, vamos. E para nossa felicidade, ele foi aprovado. Estamos funcionando desde janeiro, né? Como essa estação de compostagem comunitária, eu pretendi que fosse assim, algo muito público mesmo, né, que tivesse um acesso muito bom. O meu objetivo principal era que as pessoas tivessem uma educação ambiental sobre o resíduo orgânico, né, sobre essa gestão mais eficiente, né, daquilo que a gente produz, né, começando já da nossa cozinha, com a produção do nosso alimento, né. Isso deixa de ser lixo, vira um resíduo orgânico que, entrando aqui no processo de compostagem, tem uma grande eficiência, né, que a gente está aqui fazendo isso de maneira muito eficaz. Agora eu acho que os telespectadores devem estar se perguntando, mas o que é compostagem? Explica Certo. pra gente o que é Tá compostagem. A compostagem é algo muito simples, né? Na verdade é um processo de decomposição que ocorre naturalmente com tudo que é orgânico, né? Você vai na mata, entrando no meio da floresta, lá tem bicho que morreu, lá tem fruta que caiu, tem folha seca no chão. Todo esse material que é orgânico, que teve vida e que perdeu vida, ele começa a entrar no processo natural de decomposição. E degrada essa matéria, vai degradando, até que vira um composto. Daí o nome compostagem, né? E esse composto depois ele pode ser aplicado na planta, né? Ele pode ser usado como adubo, né? Um adubo orgânico, natural. Isso. E o que trabalha na quebra de todas essas moléculas, tudo, são bactérias termofílicas, né? Que os fungos ali vão trabalhando, né? No equilíbrio do nitrogênio com o carbono, né? E tal. E tendo a oxigenação também presente, né? E vai tudo virando composto. Eu tô achando curioso porque aqui não tô sentindo mau cheiro, né? Por que isso acontece? Na verdade, nem deve ter mau cheiro mesmo, né? O mau cheiro ocorre, né, quando a gente vê uma comida que está podre, né? Como aqui a gente equilibra com o carbono, matéria seca, a gente utiliza serragem e folha triturada, a gente consegue equilibrar esse sistema. Não dá tempo do nitrogênio se perder em forma de amônia, ele fica equilibrado. E qual o impacto dessa iniciativa para a comunidade? Olha, eu lembro que no início, em janeiro, eu estava montando essa estrutura aqui, né? E quando tinha uma faixa aqui dizendo que era compostagem, o pessoal não estava entendendo muito o que era, né? E vi que existia uma certa curiosidade, né? Então, a princípio, eles foram tomados pela curiosidade do que seria esse espaço aqui. E o impacto, eu diria exatamente porque hoje muitas pessoas, pelo menos essas 20 famílias já, eles entendem que o lixo ele pode deixar de ser lixo e virar um grande potencial, né? Recurso, né? Um recurso que a gente pode estar tirando a matéria do ciclo de poluição, porque o resíduo indo para o lixo comum, ele vai para o lixão, gera gás metano, e aí a gente sabe toda a cadeia de problemas que isso ocorre, né? E que deixaram de contaminar o meio ambiente, agora a gente está transformando esse resíduo no composto e depois a gente distribui o composto entre os moradores, né? Uma parte vai para a horta também, que a gente tem aqui na comunidade. Um pouquinho que a gente está fazendo, a gente está contribuindo mesmo, né? Contagia outra pessoa, que contagia outra pessoa, que vai outra pessoa. É isso que eu ia perguntar, né? Essa questão da educação ambiental. 20 famílias participam desse processo e tal, mas as que não participam acabam sendo afetadas de alguma forma também, né? Acabam aprendendo também. Isso, porque eu lembro que no início do projeto, quando a gente inaugurou a composteira, a gente fez uma oficina que é aberta ao público, né? Então, assim, hoje a gente está com 20 famílias, mas a intenção é que a gente possa aumentar, possa ampliar isso, para que de repente não 20, mas pelo menos a gente subir para 40, 50, né? Então a gente está pensando naquele espaço de lá fazer uma outra composteira, né? E assim a gente poder aumentar, né? E a gente poder também alcançar outras famílias que hoje não participam ainda do projeto. A Fátima, mais conhecida como Fatinha, é moradora do Poço da Draga e foi uma das pessoas que mais se engajou no projeto. Tu já conhecia a compostagem antes dessa estação chegar aqui? Não conhecia. E você participa, né, do cuidado com ela? Participo e vou... Quando as pessoas não chegam até aqui, eu chego até a casa das pessoas para pegar o resíduo e colocar. E eu aprendi como era que fazer esse processo, porque eu não sabia, eu não conhecia. Aí eu vi aqui que tem o Deixa o Seu Óleo de Cozinha usado aqui. Para que serve esse óleo aqui? O óleo ele serve para fazer o sabão. Certo. Né? E nós fizemos uma oficina aqui de sabão e deu certo. É tanto que a gente até distribuiu para a comunidade. O
o que você leva para o teu dia a dia, do que você aprendeu aqui, além de fazer sabão? De aprender, pegar os resíduos, não jogar no lixo. A gente já coloca aqui na compostagem para virar adubo e o óleo para fazer o sabão, para a gente não poluir o globo. Então, o resíduo chega aqui, né, com o baldinho. Aqui os monitores fazem a deposição, né, mistura com a serragem, que precisa para equilibrar o sistema, né, a fonte de carbono. Aqui o resíduo ele é misturado junto com a matéria seca. E aqui começa o processo da degradação dele, né? As bactérias vão começar a entrar em ação para transformar todo esse resíduo no composto, né? Eventualmente a gente vai revirando ele, né? A cada 2 dias a gente vai revirando, para que ocorra a aeração, a entrada de oxigênio, né? E o processo vá sendo acelerado, vai acontecendo, né? Depois de algum tempo, mais ou menos em termos de 2 a 3 meses, ele vira o composto, né? Aqui a gente não consegue mais identificar o que é casca de banana, o que é serragem, né? Ele perde temperatura, né? Porque ele esquenta bastante no processo, mas aqui ele já está caindo a temperatura, né? E esse aqui que é o composto, né? Por isso o nome compostagem. Aqui ele já está pronto para ser adubado na planta, né? A compostagem é importante por ser uma opção sustentável para o destino final do lixo produzido. Reduz a quantidade de resíduos que vai para os aterros sanitários e a emissão de gases poluentes na atmosfera. Vamos voltar a fazer contato com o arquiteto Léo Ribeiro. Léo, a gente acabou de ver a comunidade do Poço da Draga. Eles sempre se reinventam e trazem novas propostas de ocupação do bairro. É importante a gente estar atento a esses movimentos? Assim como a gente viu nesse programa, os exemplos trazidos da comunidade do Poço da Draga, a gente precisa fomentar com que esses exemplos eles sejam amplificados em todos os bairros, em todas as comunidades. O que eles fazem são políticas públicas de benefício social. Precisa reconhecer que toda e qualquer iniciativa popular, seja no bairro, seja na comunidade, ou seja até mesmo no condomínio, tendo um benefício coletivo, ele deve ser incentivado. Trago até um exemplo que eu presenciei no bairro Rodolfo Teófilo de uma iniciativa feita pela Associação de Moradores, onde a partir da plantação, do plantio de mudas no canteiro central, conseguiram resolver um problema histórico de lixo na rua. Esse é um exemplo simples que a gente pode ter um grande impacto social para o benefício comum. Eu diria que para a gente replanejar o espaço, a gente precisa primeiro ter diálogo. Então a gente precisa envolver todas as pessoas que vão ali habitar e ali utilizar. A participação popular dentro desse planejamento ou replanejamento, ele é fundamental. A gente tem legislações que já garantem a participação popular dentro do planejamento da cidade. Quais são as pessoas que não conseguem estar inseridas? E essa inserção ela deve partir das políticas públicas e das políticas de Estado. O papel do arquiteto urbanista nessa solução de moradia digna, ela é compartilhada. A gente precisa reconhecer que há outros entes que participam desse planejamento. A população é um dos, talvez o principal, mas também outras profissões, como assistente social, advogados, geógrafos. Então a gente precisa primeiro entender que nós compartilhamos essa solução. A gente consegue visualizar quais são os problemas e consegue nortear, direcionar possíveis soluções. Esse planejamento, dentro de um espaço maior, o arquiteto e urbanista, ele pode contribuir de uma forma bem específica e diretamente. Os órgãos competentes, seja ele público ou da própria sociedade civil e os movimentos sociais, eles têm um papel fundamental nessa promoção de diálogo, de conversa, de interação com a população, para a gente poder compreender quais são as possíveis soluções que ali já existem. E a partir da conversa, do diálogo, buscar caminhos com todos e compartilhar soluções. E eu cito alguns órgãos que devem promover isso. Seria o Instituto de Arquitetos do Brasil, aqui do Ceará, o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, são 2 órgãos fundamentais dentro da nossa profissão que estão construindo esse diálogo, mediados pela Prefeitura, mas com a participação efetiva de toda a população e da sociedade civil. Urbanidade para mim seria a gente ter condições de conviver juntos, num espaço comum,
E quando eu digo juntos, não é somente entre nós, seres humanos, mas com todas as espécies do meio em que a gente convive. Acho que a urbanidade seria a gente conseguir compartilhar, conseguir intervir para que a gente possa sobreviver, mas também respeitando todos os outros seres que convivem conosco. O programa Urbanidade de hoje chegou ao fim, mas a gente também pode se encontrar na internet, no canal da TV Diário no YouTube. Acessa lá. Até a próxima!